O que está acontecendo com o Japão? Nos episódios anteriores, eu mostrei lugares lindos de Tóquio, atrações turísticas e aspectos culturais que tornam o Japão um dos melhores países do mundo. Mas esse tempo morando aqui como nômade também me levou a descobrir um lado obscuro do país e o porquê desse mesmo Japão estar em processo de extinção. Neste vídeo, eu vou revelar 7 problemas graves que estão destruindo a sociedade japonesa como conhecemos. Primeiramente, bem-vindos! Meu nome é Joe Kyrillos, sou tripulante e viajante profissional, conheci mais de 100 países e por quase 17 anos eu mostro o mundo através dos meus vídeos no YouTube. E você está em um dos canais mais antigos do YouTube Brasil. Vamos começar com um desafio crucial que o Japão enfrenta: o envelhecimento da população. O país sofre com uma taxa de natalidade em declínio, enquanto a expectativa de vida é uma das mais altas do mundo. Isso resulta em uma população cada vez mais idosa, o que coloca uma pressão significativa sobre o sistema de saúde e as famílias. Além disso, há uma escassez de profissionais de cuidados para atender às necessidades crescentes dos idosos. E o envelhecimento da população também pode impactar o mercado de trabalho como um todo, causando escassez de habilidades. O envelhecimento da população no Japão tem consequências significativas para o sistema previdenciário do país. É como uma pirâmide financeira. Com menos jovens entrando no mercado de trabalho e pagando impostos na base da pirâmide, falta dinheiro para sustentar os aposentados no topo da pirâmide. Isso leva a um desequilíbrio entre as receitas e despesas do sistema e requer medidas de ajuste, como o aumento da idade para se aposentar. Isso, na verdade, é um desafio que vários países passam. Inclusive, há pouco tempo vimos cenas de protestos e violência nas ruas de Paris contra as medidas do governo francês tentando salvar o sistema previdenciário deles. Bem, a situação aqui no Japão é ainda pior. O país enfrenta altos níveis de isolamento, especialmente entre os idosos. Muitos idosos vivem sozinhos e têm poucas interações sociais, o que pode levar a sentimentos de solidão e depressão. Porém, não são apenas os idosos sofrendo disso. Os jovens também enfrentam desafios em relação ao isolamento social, seja devido à pressão acadêmica ou às demandas da sociedade para se encaixarem em padrões específicos. Segundo uma pesquisa conduzida pela Agência de Assuntos Culturais do Japão em 2018, cerca de 30% dos jovens japoneses com idade entre 18 e 39 anos relatam se sentirem solitários ou isolados socialmente. Com isso, o suicídio é a principal causa de morte entre adolescentes com idades entre 10 e 19 anos no país. Para piorar, ainda tem uma situação que não se ouve falar fora do Japão: o fenômeno do hikikomori, que é isolamento intencional e extremo de indivíduos da sociedade, geralmente jovens. Essas pessoas se retiram do convívio social, passando a viver isolados em seus quartos por períodos de anos. Esse fenômeno é um reflexo de problemas mais profundos, como pressão acadêmica intensa, dificuldades de inserção no mercado de trabalho e desafios na comunicação e relacionamento interpessoais. Apesar dos avanços significativos nas últimas décadas, o país ainda enfrenta desafios para alcançar a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. As mulheres enfrentam disparidades salariais, dificuldades para avançar em suas carreiras e uma sobrecarga desproporcional de tarefas domésticas e cuidados familiares. Além disso, existe uma falta de representação feminina em posições de liderança e tomadas de decisões. Para se ter uma ideia, a diferença salarial entre homens e mulheres chega a 25%. Ou seja, um homem ganha até 25% a mais que uma mulher para desempenhar a mesma função. Além disso, a representação política das mulheres é baixa, com apenas cerca de 10% dos membros do parlamento sendo mulheres. A verdade é que muitos homens consideram as mulheres como frágeis e que deveriam ter como foco a maternidade e o cuidado do lar. Essa forma arcaica de pensar no Japão começou a mudar, mas as mulheres ainda sofrem muita pressão social, o que vem gerando um aumento no número de suicídios entre a população feminina de 20 a 40 anos. O
país enfrenta uma das maiores dívidas públicas em relação ao PIB do mundo, o que levanta preocupações sobre a sustentabilidade financeira a longo prazo. A dívida pública elevada limita os recursos disponíveis para investimentos em áreas como infraestrutura, educação e saúde. Além disso, o Japão passa por um longo período de estagnação econômica, com baixo crescimento e pouca criação de empregos. Os jovens enfrentam dificuldades para encontrar oportunidades de trabalho satisfatórias e enfrentam incertezas em relação ao seu futuro financeiro. A estagnação econômica do Japão teve início na década de 1990, período conhecido como a Década Perdida, o que levou o país de uma potência mundial a um dos mais endividados do mundo. E até hoje, o Japão ainda não se recuperou daquela crise. Historicamente homogêneo, ou seja, com pouca mistura de raças e nacionalidades, o país está passando por transformações significativas com a necessidade do aumento da imigração. Embora a imigração traga benefícios econômicos e culturais e possa ser a salvação do país, muitos japoneses não veem assim e são resistentes à ideia de abrir mais o país, com medo de perderem sua cultura e costumes. O desafio deles é equilibrar a preservação de suas tradições com a necessidade de mão de obra estrangeira, já que o número de bebês nascentes é muito menor do que o número de mortes. Em outras palavras, os japoneses estão desaparecendo a uma velocidade de 3,4% ao ano. Essa transição para uma sociedade mais multicultural exige políticas de intervenção eficazes e uma mudança de mentalidade dos japoneses para abraçar a diversidade. Mas essa mudança de mentalidade acontece a passos lentos, o que contribui para o encolhimento da população, ano após ano. O Japão poderia usar exemplos bem-sucedidos, como Canadá, Nova Zelândia e Emirados Árabes, que incentivam a chegada de estrangeiros em idade profissional. Mas aqui, esse incentivo é muito pouco, e é difícil um estrangeiro conseguir construir residência se ele não tiver parentesco com um japonês. A sociedade japonesa coloca uma grande ênfase no sucesso acadêmico e profissional, o que pode resultar em altos níveis de estresse e ansiedade. A pressão social para se adequar a padrões rigorosos, como o do salário vitalício, e a expectativa de sucesso pode levar a problemas de saúde mental e sentimentos de inadequação. No sistema de salário vitalício, os funcionários são contratados em uma idade jovem, geralmente após a formatura da universidade, e se espera que permaneçam na mesma empresa até a aposentadoria. Durante sua carreira na empresa, eles recebem salários e benefícios crescentes, mas precisam demonstrar lealdade total. Aqueles recém-formados que não conseguem um contrato como esse correm o risco de ficarem fora do mercado de trabalho e carregar o estigma de fracassado pelo resto da vida. À medida que exploramos esses problemas sociais do Japão, é importante lembrar que cada um deles envolve histórias humanas, emoções e desafios reais enfrentados pelas pessoas. O Japão é um país com uma rica cultura, pessoas incríveis e avanços em diversas áreas, porém, também enfrenta desafios sociais complexos. O que você acha de viver em um país com esses problemas? Deixa seu comentário abaixo e compartilhe esse vídeo com alguém que também queira aprender mais sobre o Japão. No próximo episódio, a gente volta a explorar Tóquio e o restante do país. Então, fiquem ligados aqui nos próximos conteúdos. Para acompanhar em que parte do mundo estamos neste momento, em tempo real, me acompanhe no Instagram. E estou colocando aqui na tela outros episódios que gravei pelo Japão, de lugares incríveis que já visitei por aqui. Então, toca em um desses vídeos e a gente se vê lá.